E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou dizendo: Mestre, eu te suplico que olhes para o meu filho, porque ele é meu único filho. Eis que um espírito o toma, e ele de repente grita, e ele torna-o até ele espumar novamente, e com dificuldade o abandona, ferindo-o. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo e vos suportarei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio o derrubou e o agitou. E Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou novamente ao seu pai. Amém? Assentai-vos, queridos irmãos. Senhor, nós oramos a Ti, gratos por esta noite, por este momento, por esta palavra. Eu quero Te louvar, Pai. Te peço, em o nome do Teu Filho Jesus, que nos use com graça, autoridade e poder, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em o nome de Jesus, amém. Eu quero pregar sobre o texto que lemos, mas antes eu quero fazer uma pequena propaganda. Nós escrevemos um livro há cerca de mais ou menos um ano, e esse livro nós temos ali na exposição. Se os irmãos estiverem interessados, amém, eu agradeço que vocês adquiram, porque vai ser uma fonte de conhecimento para os irmãos. O nome do livro é Pura Graça, Fé e Determinação. Muitas pessoas, quando ouvem o nome do meu livro, não sabem o sentido real do livro. Pura foi um jovem que ajudou a Gideão a vencer a guerra contra os medianitas. Foi um homem que Deus escolheu entre os 32 mil, depois entre os 22 mil, e depois ele ficou entre os 300. E Deus usou Pura para que Gideão pudesse ser quem foi na história bíblica. Amém? E então esse livro ele é muito importante. Ele fala sobre os anônimos que tem na Bíblia. Deus ama os anônimos. Fala para o irmão do lado aí: Deus ama os anônimos. Às vezes você pensa que Deus não está te vendo, mas uma hora ou outra Deus vai chamar o seu nome, vai colocar você na lista e vai fazer você ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Amém? Então esse livro ele é muito importante, ele tem várias revelações que são muito legais, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Amém? O texto que lemos nesta noite fala acerca de um homem. Agora, eu quero nesta noite refletir com os irmãos que o texto ele é bem claro quando diz que aconteceu que no dia seguinte, desciam eles do monte. As grandes decisões que Jesus ele tomou, as grandes decisões que Jesus no seu tempo ministerial ele tomou, todas elas ele tomou depois que desceu do monte. Ele orou, ele subia para o monte, e no dia seguinte as suas decisões eram tomadas de maneira extraordinária. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, no capítulo 3 de São Marcos, a Bíblia diz que ele sobe para o monte, e quando ele desce, ele chama para perto de si aqueles que ele quis. Jesus, ele tinha esse cuidado. E esse texto aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele desce do monte, e ele desceu do monte para fazer algo extraordinário. Quando o pastor Carlos Maia
E ele começou a falar aqui, falou: nós vamos falar hoje acerca de família. E esse texto é um homem que estava preocupado com a sua família. Um homem que estava atento à sua família. A Bíblia diz que quando Jesus desce, juntamente com os discípulos, geralmente era Pedro, Tiago e João, era quem estava orando com ele. A Bíblia diz que desce um homem do monte. Chega um homem no meio da multidão, Jesus que desce do monte. E eu peguei um tema legal aqui para essa mensagem nesta noite. Um apelo à família cristã. Um apelo à família cristã. A igreja local é o melhor lugar para você estar com a sua família. Hoje muitos pais preferem estar em qualquer outro ambiente a estar na casa de Deus. Os shoppings estão cheios. Os parques de diversões estão lotados. As ruas das grandes cidades estão abarrotadas de famílias. E a igreja está ficando vazia. Está ficando em um segundo, um terceiro plano. As pessoas não estão tão preocupadas em pegar os seus filhos e trazerem para a igreja, ou conduzirem à igreja, que é o melhor lugar para se estar com a família. Hoje é vigília, os filhos geralmente ficaram para dormir, para amanhã e para a escola, mas geralmente nos cultos normais, normativos, muitos pais, eles olham para o filho e dizem: meu filho, eu estou indo para a igreja, você quer ir? Dá uma opção do filho falar: eu não quero ir, eu vou ficar em casa, eu vou ficar com o meu videogame, eu vou ficar resolvendo os meus assuntos pessoais. A maior preocupação de Jesus Cristo dentro desse texto é nos trazer um entendimento, a importância de nós conduzirmos os nossos filhos para a casa de Deus, para perto dele, para estar junto dele. E o texto é bem claro que diz que esse homem, ao ver Jesus chegando, descendo do monte, ele vem agora e se aproxima. E a primeira coisa que esse homem faz, ele assume a sua posição de pai. Será que você tem assumido a sua posição de pai? Você tem assumido a sua posição de mãe? Os filhos que vieram hoje assumindo o seu lugar como filhos? É uma pergunta para nós nesta noite. E esse homem, ele cumpriu o seu papel. Ele falou: eu vou pegar o meu filho e eu vou levar onde Jesus está. Eu quero um milagre para o meu filho, então eu tenho que pegar o meu filho e levar onde Jesus está. Onde Jesus estiver, alguma coisa vai acontecer. Eu quero que o meu filho esteja perto de Jesus. A Bíblia diz, aqui o primeiro ponto que eu anotei, no meio da multidão, ele é visto. Havia uma grande multidão. Quando a Bíblia fala que havia uma grande multidão, geralmente tinha mais de 5, 10 mil pessoas. Tinha muita gente naquele ambiente. E aquele homem, quando ele chega no meio daquela multidão, ele é notado, ele é visto. O versículo de número 38, o texto diz: e eis que um homem da multidão gritou. Quando ele chega naquele ambiente, toda a multidão entende que ele chegou. Ele queria alcançar o seu milagre, ele queria alcançar a sua vitória. Ele foi decidido, ele foi com um propósito. Ele chegou naquele ambiente determinado que ele sairia com a sua vitória e com o seu milagre. Nós temos que acreditar assim. Nós viemos para esta vigília, nós deixamos o nosso lar, deixamos a nossa casa, viemos para esta vigília e nós temos uma convicção dentro de nós, que nós vamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Quantos pensam desta maneira? Eu vim pensando, eu vou para aquela vigília, eu vou sair abençoado. Aleluia! Então aquele homem, no meio da multidão, ele é visto, ele é notado.
Seu posicionamento e postura mostrava o seu propósito. Quando você vem para uma vigília como essa, você tem que vir revestido de um propósito. Você tem que vir com esse propósito dentro de você. E quando você chegar no ambiente, neste lugar, você tem que demonstrar o seu propósito, o que você quer alcançar de Deus neste lugar. E a Bíblia diz que ele vem e ele mostra o seu propósito. Tudo o que você for fazer, faça para a glória de Deus. Aleluia, eu vou para a igreja, vou entrar na igreja hoje e eu vou adorar, eu vou buscar a Deus, eu vou me inspirar, eu vou fazer o possível para que o Senhor me veja, para que o Senhor me entenda, para que o Senhor me escute, para que o Senhor me responda. Aleluia. Esse é o nosso entendimento. Nós vamos vir para a igreja, eu vou estar na igreja e eu não saio da igreja sem a minha bênção, sem que eu alcance o meu propósito de vida. O seu propósito é o mais importante nesta noite. Eu sei que você veio, encontrou algumas pessoas que você conhece, conversou com ela, a princípio, sentou no seu lugar e está aí desejoso para que Deus lhe responda. Eu acredito que Deus nessa noite está te respondendo. Aleluia, louvado seja o nome poderoso do Senhor. Então esse homem chega e ele não fica escondido. Esse homem é notado logo, porque ele chega gritando, ele chega chamando a atenção de Jesus, ele chega chamando a atenção da multidão para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A situação dele era desesperadora, a situação dele era crítica, a situação dele era caótica, e ele chegou dizendo: eu vou sair daqui com a minha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, a sua voz era uma voz firme e uma voz forte. Aleluia. A sua voz era firme e a sua voz era forte, porque quando ele grita, quando ele suplica, quando ele chama pelo mestre, todos se voltam para ele. Ele foi notado no meio da multidão. Aquele homem, ele era diferente. Alcançar a bênção para o seu filho era a sua meta. Ele não sairia dali sem esse propósito. Grite se for preciso, grite novamente, mas não saia sem o seu objetivo alcançado. O que você veio buscar aqui nesta noite? Pastor, eu vim aqui nesta noite pedir a Deus para fazer uma obra na minha família. Então nesta noite grite, peça ao Senhor, Ele vai fazer a obra na sua família. Pastor, eu vim aqui nesta noite e eu vim pedir pelo meu filho. Grite o nome do teu filho nesta noite, apresente ao Senhor, fala para o Senhor o que você quer alcançar dele. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é o seu objetivo? Grite, apresente-o. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele tinha uma voz firme, ele tinha uma voz forte. Ele chamou a atenção. Todas as pessoas se voltaram para ele, porque o seu propósito, aleluia, era maior do que simplesmente a presença dele ali. O propósito dele era maior. Faça do seu propósito o seu maior objetivo. Faça do seu alvo nesta noite o seu maior objetivo. Faça nesta noite daquilo que você veio buscar como seu maior objetivo. E você vai sair daqui abençoado para a glória de Deus nesta noite. A terceira coisa, o seu único filho, seu filho único, era o alvo da sua súplica. O versículo de número 38 registra que ele tinha um único filho. Imagine um homem com um único filho, e o seu filho estava prestes a morrer. A Bíblia diz que aquele demônio vinha, pegava o filho, fazia o que queria com ele, lançava no chão, ele espumava,
era como um ataque epilético, aquele menino saltava no fogo, aquele menino saltava na água, era um horror, e o pai tentando acudi-lo, mas não conseguia, e a Bíblia diz que aquele homem pegou o seu filho, e ele já estava tentando há algum tempo, porque ele pega o seu filho e leva nos discípulos. Ele não conseguiu chegar até o Senhor em primeiro plano, e ele leva até os discípulos, e ele reclama ao Senhor, e diz: Senhor, eu já fiz isso uma vez, eu peguei o meu filho, acreditei na autoridade, no poder que os teus discípulos têm, levei até os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. E esse homem reclama até o Senhor. Ele estava preocupado, era o seu único filho, ele não queria perdê-lo. Seus pedidos automaticamente foram atendidos. Quando ele chega até o Senhor e ele descreve o fato, ele descreve a sua luta, ele descreve a maneira que ele já tinha chegado até os discípulos, Jesus fica preocupado. Jesus se volta para os discípulos agora e chama a atenção dos discípulos. Eu quero dizer uma coisa para você: há enfermidades, há demônios que a Bíblia diz que nós somos capazes de expulsá-los. Há enfermidades, há certas condições que as pessoas vêm até nós expulsamos, nós repreendemos, nós ministramos o nome de Jesus e essas pessoas são livres. Mas Jesus, ele disse: há certa casta de demônios que elas não saem se não for por meio de jejuns e de orações. Se essa pessoa não estiver revestida de um poder sobrenatural, se ele não estiver envolvido mesmo em jejuns, em oração, em súplicas, esses demônios não sairão. E esse demônio era uma quadrilha, era uma turma de demônios grandes, e esses apóstolos não conseguiram expulsar. E a Bíblia diz que ele chega até o mestre. Nada que chega até Jesus, irmãos, que não seja resolvido. Tudo que nós trazermos até o Senhor, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar e para fazer a obra completa. E a Bíblia diz que eles vão até o Senhor, e quando ele chega até o Senhor, ele faz toda essa explanação. Eu entendo aqui que esse moço, ele se preocupou em saber a causa. O problema do seu filho não era nada alheio para ele. A importância de você estar na casa de Deus, isto é fenomenal, é maravilhoso. Mas é importante quando você sabe a causa do porquê você veio. Eu acredito que ninguém veio aqui nesta noite: eu vou na vigília por um acaso, eu vou na vigília porque eu não vou dormir agora mesmo, eu vou na vigília porque alguém insistiu comigo. Não, você veio nesta vigília porque você está querendo uma direção para a sua vida, você está querendo uma posição para a sua vida, você está querendo alcançar algo especial da parte de Deus. E eu tenho certeza que nesta noite Deus já está conhecendo a sua necessidade e Ele vai te responder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pai se preocupou, porque quando ele chega até Jesus, ele descreve o problema do seu filho. Ele sabia o que queria, seu testemunho foi logo contado. Deixe que o Senhor saiba o que você quer conquistar, Ele vai te socorrer. Deixe Jesus saber qual é o seu problema, qual é o problema dessa pessoa que você veio interceder por ela nesta noite. Ele quer saber. Aleluia! Levante as suas mãos nesta noite. Aleluia! Por um minuto ore ao Senhor, apresente o seu pedido, apresente a Ele: Senhor, esta é a minha causa, este é o meu problema, esta é a minha situação, resolve, Senhor, faz uma obra, vem de encontro a esta questão, vem de encontro a este problema, vem de encontro a esta circunstância que não está legal. Deus vai lhe responder nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer saber.
Aleluia. Ele quer saber o que você está precisando. Ele quer saber qual é o problema que está lhe afetando. Ele quer saber qual é o problema que está afligindo a sua alma. Aleluia. Ele é poderoso para fazer a obra completa. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu anotei aqui. Ele era persistente. Sua perseverança o levou a Cristo. Ele era persistente. Ele era perseverante. Pastor, eu vim nessa vigília hoje, eu não alcancei a minha vitória. Segunda-feira tem de novo. Ah, pastor, eu vim na outra segunda e não alcancei. Vai ter outra na outra segunda-feira. Eu vim, pastor, e não alcancei. Dia 14 vai ter uma vigília. Vem na vigília. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser persistente naquilo que você quer alcançar de Deus. Aleluia. Eu vim a primeira vigília, não alcancei, não vou mais. Perdeu. Jesus, ele ama aqueles que são perseverantes, aqueles que são persistentes, aqueles que batem na porta até que a porta se abre, aqueles que vão ao encontro do Senhor até encontrá-lo. Jesus ama quem tem propósito de vida definido, e eu creio que você veio nesta noite porque você tem um propósito de vida definido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então aquele homem era persistente. Sua perseverança o levou a Cristo. Sua persistência era a sua maior arma. Ele foi até o final, até alcançar o seu objetivo. Tudo que nós vamos buscar de Deus, tudo que nós vamos buscar no Senhor, entenda primeiro esse mistério. Entre com o propósito de ir até o final. Eu aceitei a Cristo há cerca de 26 anos atrás. E eu me lembro que alguns colegas começaram a andar com a gente, começaram a se formar com a gente. Mas o tempo foi passando e alguns foram desistindo, foram ficando para trás. Há pouco tempo eu recebi um e-mail de um dos meus amigos e ele disse: pastor João Bosco, fala para mim qual é o segredo da sua vitória. Porque você está hoje aí na Europa, você está viajando para vários países. Me conta, qual é o segredo da sua vitória, do sucesso da sua família? Eu falei: o segredo e o sucesso da minha família e da minha vida é sermos perseverantes, persistentes, acreditarmos que Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer. Tem coisas que você vai orar aqui hoje, Ele vai te responder amanhã. Eu não sei com quem Jesus vai fazer. Há coisas que você pediu aqui hoje, que essa semana tenha certeza que algo vai acontecer esse mês. Mas tem coisas que você vai pedir aqui hoje, que vai demorar 5, que vai demorar 10 anos. Jesus nunca vai te entregar alguma coisa que você ainda não está pronto para receber. Aleluia. Tem coisas que nós vamos pedir, Ele não vai dar. Não é porque Ele é ruim, é porque Ele está nos poupando de quedas horríveis lá na frente. Tem coisas que nós não podemos receber agora, mas nós podemos orar. Aleluia. Eu me lembro quando comecei a orar por missões. Eu aceitei a Cristo, comecei a orar por missões, dizer: Deus, eu quero ser um missionário, eu quero uma nação para me evangelizar, eu quero um povo para me cuidar. E o Senhor falou assim: então pronto, seja bem-vindo ao clube, vai orar. E eu peguei uma equipe, nós éramos 3 pessoas e nós íamos orar. E a minha oração, ela era constante. Toda sexta-feira nós tínhamos vigília de oração. Toda sexta-feira nós tínhamos vigília de oração. E eu comprei um mapa mundi, e aquele mapa eu estendia no chão, e eu deitava em cima daquele mapa e dizia: Deus, eu quero uma destas nações para eu evangelizar. Eu quero uma dessas nações. E aquela oração, ela foi duradoura. Aquela oração, ela demorou. Foi cerca de 14 anos eu pedindo uma nação para que Deus me desse. Será que Ele não poderia me dar com 5 anos? Sim, com certeza. Será que Ele não poderia me dar com 6, com 7 anos? Com certeza. Mas Ele esperou 14 anos, porque Ele tinha que me preparar para aquele povo.
Jesus tinha que me lapidar, Jesus tinha que cortar algumas coisas, que senão isso seria problema para aquele povo lá. Mas quando Ele me preparou, quando Ele me lapidou, quando Ele me fez como Ele quis fazer, aí Ele chegou e disse para mim: é o tempo de ir agora às nações. Aleluia! Nós fomos para Portugal, estamos quase 12 anos lá, temos igrejas na Ásia, temos igrejas na Ilha de Malta, temos igrejas no Brasil, temos igreja em vários lugares, e o Senhor está sendo glorificado pela minha vida e pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Aleluia! Hoje a minha filha mais velha é pastora na igreja de Cascais, em Lisboa. O meu filho do meio é pastor em Leiria. O meu filho mais novo, com 23 anos, ele terminou a faculdade agora, e ele esteve agora 3 meses na igreja da Ásia, cuidando para nós. Aleluia! Nós vamos fazer a obra de Deus, e Deus vai nos envolvendo com a sua obra. Fala para esse irmão do lado aí: se você não se envolver, você não vai se desenvolver. Há uma obra de Deus, há um projeto de Deus, há um plano de Deus, mas Ele quer nos ver envolvidos nesta obra, envolvidos nesse plano, porque senão nós não vamos nos desenvolver. Aleluia! Nós não vamos crescer, nós não vamos melhorar. Aleluia! E então esse homem, ele chega até o Senhor, porque ele era persistente, ele era perseverante, ele levou o seu filho até Cristo. A penúltima coisa que eu anotei aqui: o apelo de Cristo, que Cristo fez para ele, abrangeu todos nós. Porque quando ele chega até Jesus e diz: Senhor, levei até os teus discípulos, e os teus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus repreende os discípulos, e Jesus fala para os discípulos: traze-me cá os teus filhos. Vamos ficar de pé? Eu vou terminar dentro do horário. Eu sei que o pastor Carlos falou: pastor, pode estender um pouquinho aí, nós começamos um pouco mais tarde, mas eu vou terminar dentro do horário. E aquele moço, ele ouviu quando o Senhor disse: traze-me cá os teus filhos, traze-me cá o teu filho. Esse apelo que Jesus fez aqui, eu entendo que é para nós. Os teus filhos, é uma pergunta que eu vou fazer, responde para você mesmo. Os teus filhos, eles vêm à igreja porque você os obriga ou porque eles amam estar na igreja? Responda para você mesmo. Os teus filhos, eles vêm na igreja por causa do seu testemunho, ou eles têm deixado de estar na igreja por causa do seu testemunho? Responda para você mesmo. Os teus filhos, eles têm sido motivados pela sua inspiração em buscar a Deus? O problema de hoje, da maioria de nós, é que os nossos filhos não nos veem orar, os nossos filhos não nos veem lendo a Bíblia, os nossos filhos não nos veem perseverantes na obra de Deus, na igreja. Então isso tem afastado os nossos filhos da igreja. Hoje a nossa maior pregação é a nossa vida, é a nossa conduta, é como nós somos, quem nós somos. Então nesta noite, esta palavra que o Senhor, Ele envolve aqui esse moço recebe o seu milagre, porque Jesus falou: traze-me para perto de mim o teu filho. E quando aquele menino se aproxima do Senhor, aquele menino, ele é livre, ele é liberto. Aquele espírito o deixa, aquela entidade maligna que estava perturbando, que estava destruindo os sonhos daquele menino, ele sai, e aquele menino é entregue de novo para o seu pai. O apelo de Cristo abrange todos nós. Está no versículo de número 41, quando Jesus Cristo, e respondendo Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos suportarei? Traze-me aqui o teu filho. O lugar de vocês, pais, trazer os vossos filhos, é para a igreja. O lugar de vocês terem a preocupação de conduzir os seus filhos é para a casa de Deus.
é para esse ambiente espiritual. É aqui que Deus vai envolver os seus filhos. Hoje os meus filhos, eles olham para nós, os nossos filhos. Agora no dia do pastor, eles fazem sempre uma festa para a gente, e o microfone vai na mão dos nossos filhos. Os meus filhos, eles falam: eu quero ser igualzinho ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai é o meu exemplo. E a minha filha pega o microfone e diz: a minha mãe é a minha cópia, é o meu exemplo. Eu quero ser como a minha mãe. Não tem nada mais especial do que você estar sentado no púlpito e vendo seus filhos exercendo cargos ministeriais na igreja. Eu quero nesta noite dizer para você, pai, dizer para você, mãe, é um tempo em que Deus tem reservado para salvar a sua família, para restaurar a sua casa, para mudar o quadro, aleluia, que pode estar não muito legal. Ele vai fazer uma grande obra de restauração na sua família, para a glória, louvor, no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isto lá na sua casa, lá na sua família. Ele vai fazer a obra, Ele vai transformar os seus filhos, mas você tem que trazer os seus filhos para perto de Jesus. Cristo aqui faz um grande apelo a todos nós: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Traze aqui o teu filho. É o pedido que Jesus faz. A última coisa, a sua atitude nos deixa uma grande lição. Vamos trazer nossos filhos a Deus. E o nosso dever como pais. A libertação dos nossos filhos dependerá da distância que nos mantemos de Deus. Aleluia! A nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa proximidade de Deus vai determinar o nível da bênção de Deus na nossa família. Um certo dia, um pai andando com um filho, eles andando, os dois juntos, o filho de 6 anos de idade, pegou na mão do pai e disse: pai, que tamanho tem Deus? Qual o tamanho de Deus? E aquele pai ficou perplexo, sem ter resposta, engasgado, e o pai não soube responder. Você saberia responder para o seu filho qual é o tamanho de Deus? E ele não soube. Aí ele disse: filho, você está vendo aquele avião lá no meio das nuvens? Mostrou para o filho aquele aviãozinho bem pequenininho lá no meio das nuvens. Aquele avião, ele é grande ou ele é pequeno? E o filho olhou e falou: papai, aquele avião é bem pequenininho. Ele falou: pois é, vem cá. Entrou no carro, dirigiram, foram até um aeroporto. Chegou no aeroporto, o pai desceu com o filho e levou ele lá no meio daqueles Boeing, aqueles aviões grandões, gigantes. E o pai disse: filho, qual é o tamanho desses aviões aí? Ah, papai, esses aviões são enormes, são gigantes. Ele falou: assim é o nosso Deus. Dependendo da distância que você está dele, assim você o verá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dependendo da distância que você está de Deus, é assim que você vai vê-lo. Esteja perto, esteja próximo de Deus, e você vai ver o tamanho que tem esse Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é extraordinário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar minha pregação aqui agora dizendo que aquele pai, ele saiu daquela reunião saltando de alegria. Aquele pai saiu daquela reunião, daquele ambiente de adoração, feliz, cheio da graça de Deus. Eu quero nesta noite convidar você que entrou aqui nesta noite, que entrou aqui neste culto, e você ainda não tomou a decisão em aceitar Jesus Cristo como Senhor e como teu Salvador. Eu quero te convidar para vir à frente, rapidamente, porque eu quero orar por você. Tem alguém que está entre nós aqui que ainda não é crente? Eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero te convidar a vir até aqui diante do altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Tem uma pessoa? Aonde está a primeira pessoa?
Eu sei que alguém que entrou aqui nesta noite, que está afastado do Evangelho, Jesus está te chamando, sabe por quê? Porque ao você vir, a sua família também virá. Aleluia, Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua casa. Aonde está a primeira pessoa? Onde está uma pessoa para Cristo? Saia do seu lugar, olhe aí do seu lado, veja se tem alguém que ainda não tomou essa decisão, que está afastado da igreja, que está, às vezes, passou por alguma decepção. Eu quero chamar você hoje para Cristo. Tem alguém? Vem aqui, por favor. Está lá a primeira pessoa, vem à frente. Aleluia. Vem. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode chorar, pode ficar à vontade. Eu quero chamar mais uma pessoa. Eu sei que tem mais alguém que veio aqui hoje e Deus quer renovar um pacto com você. Deus quer renovar uma aliança com você. Você não pode continuar da maneira que você está. Venha hoje para Jesus. Saia aí do seu lugar e venha até a frente. Venha rapidamente. Venha rapidamente. Aleluia. Está vindo mais uma jovem. É isso? Está tomando a decisão hoje? Mais uma jovem aqui. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Por favor. É um dia especial. É um dia especial. É um dia que Deus marcou um encontro com você. É o dia que Deus marcou um momento de intimidade com você. Venha hoje. Venha para Jesus agora. Venha. Venha, venha. Venha. Onde está a terceira pessoa? Por favor. Saia do seu lugar e venha à frente. Venha até